Isso aí, pessoal. Vamos dar início, então, ao treinamento, né, que consiste na utilização do módulo de Workspace. Hoje, na parte da manhã, a gente viu a questão de configuração, né? Esteve presente aí, viu como se configurar o Workspace, quais são as configurações necessárias, também o que é de permissão, de grupo, enfim. Então, isso a gente pôde ver hoje na parte da manhã. Tá? Na parte da tarde, a gente vai ver basicamente a utilização. O treinamento de utilização, tá? Ele é um pouquinho mais demorado, tá? Então eu vou tentar fazer o mais breve possível com vocês, tá? Mas tem bastante coisa para a gente ver, tá? Então, dessa forma ele acaba sendo um pouquinho mais demorado, tá? Mas eu prometo para vocês aí que eu vou procurar me estender o mínimo possível, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jackson, eu faço parte aqui da coordenação de suporte da MK Solutions e também da equipe de implantação da MK 3.0, tá? Então desejo a todos uma ótima tarde e vamos iniciar aqui o treinamento. Vamos ver quem é. Bota o pé no notebook. Só tá com seu. Cá tem que ativar só um radar agora, acesso de configuração. Agora sim. Tem várias empresas participando, tá vendo? É só que aqui tem que pedir permissão para falar. Ah tá, não estão escutando o que a gente tá falando. Não. Disse, né, inicialmente a gente vai começar com a utilização, tá, do módulo Workspace. Tá? O módulo Workspace ele basicamente se encontra nesse menu, tá? Nesse menu aqui, no menu central, né? E vocês clicando, vocês já vão ter a tela de painel de Workspace, tá? Que é o Workspace Home. Como é um sistema teste aqui, tá, pessoal? Tem muita informação inserida. Então, vocês podem ver, tem muita coisa aberta, pendente. Então, é normal ele poder demorar um pouquinho para fazer a busca no banco, tá? Afinal de contas, é só uma base de homologação. Mas, enfim, então, basicamente nessa tela, tá? A gente vai ver o quê? Todos os nossos protocolos de atendimento, tá? A gente vai ver também o quê? Todas as nossas tarefas, os recados que estão destinados a nós, né? Então aqui, por exemplo, atualização do sistema, tá? Então aqui ele tem um recado, né? Então nessa tela, né, a tela principal, né? Onde a gente vai estar trabalhando, tá? Então além dos atendimentos, obviamente que nada está feito, né? Por isso que a lista está tão grande, mas quando você faz um procedimento ou quando você lê um recado, por exemplo, você tem as informações todas elas, né, elas saem da tela, tá? Então, ó, aqui tem uma tarefa, por exemplo, eu vou dar como concluída a tarefa, tá? E ele já vai sair depois para mim. Tá? Então, as concluídas você só marca aqui e depois ele sai da tela para você, tá? A tela atualiza e você fica só com o que tem pendente, tá? Então aqui a gente tem ainda alguns filtros que a gente pode utilizar. Então, alguns filtros... se eu quero ver só o que tem de atendimento, só o que tem de tarefa, só o que tem de recado e assim por diante. Tá? Então eu vou começar a mostrar para vocês, basicamente, aqui a gente tem o nosso calendário, tá? O que é exatamente o nosso calendário? Então é como a gente pode organizar as nossas tarefas e como a gente, né, pretende visualizar as nossas tarefas. Por exemplo, se você quer ver as tarefas somente do dia, você pode clicar aqui, né? E ele vai trazer somente as suas tarefas do dia. Tá? Aqui ele tem, na verdade,
alguns compromissos que são o dia inteiro, tá? Por isso que eles estão marcados dessa forma, mas aqui você vai poder ver todas as suas tarefas. Tá? Aqui você pode já ver a sua semana inteira, para ver como está a programação para a semana inteira. Você pode ver o mês inteiro, né? Então ele vai mostrar. Tá vendo que tem alguns protocolos aqui, ó, alguns atendimentos, tá, que estão com o tempo bem alto, né? Então por isso que eles ultrapassam aqui os outros dias, mas isso foi colocado somente para teste, né? Vocês dificilmente vão ter alguma situação semelhante a essa. Ou então vocês podem ver através de lista, tá? Então, ó, aqui tem os nossos eventos diários, aqui os eventos que tem uma data e hora específica, né? E assim por diante, ó. Então, é uma forma de visualização, tá? Então, aqui no calendário vocês conseguem ver aí o que tem organizado, o que tem pendente, tá? Depois, a gente tem aqui como inserir novos recados, tá? Então, essa é uma ferramenta nova no Workspace, tá? Onde vocês vão poder inserir recados. Por exemplo, como a gente tem ali... vamos colocar aqui. Atualização do sistema. Por exemplo. Então aqui na verdade eu estou fazendo o quê? Eu estou mandando um recado, né, um comunicado para todo mundo da empresa, tá? Ou eu posso selecionar um destinatário específico, tá? Então se eu quero mandar para alguém, vou mandar pro Thiago, por exemplo, então eu vou mandar esse recado somente para ele, tá? Posso mandar para um grupo, onde são os grupos de utilização do Workspace, tá? Vocês vão ter aí cadastrado na base de vocês estoque, comercial, financeiro, NOC, enfim. Tá? Ou então, de forma personalizada. Dessa forma, eu posso selecionar quem vai receber e eu posso mandar para várias pessoas. É só eu ir clicando aqui do lado que ele já vai encaminhar as pessoas para a direita. E essas pessoas são as que vão receber o recado. Tá? Por último aqui eu posso inserir um anexo, um recado, tá? Então eu escolho aqui, já mando um anexo para o recado, tá? E aí, feito isso, eu posso inserir o recado. Pronto. Agora o recado ele já foi enviado para todo mundo, né, que está selecionado ali, né? Então selecionou uma pessoa, vai para aquela pessoa em específico, tá? Semelhante a isso, nós temos as tarefas, tá? Porém, a diferença é o quê? As tarefas, né, já como diz o nome, ela é uma tarefa que você vai destinar a uma pessoa ou você vai criar para você mesmo, né? Então, vai servir para auxiliar, né, nas demandas diárias, né, que você tem para fazer. E aí, com isso, você já garante, né, que não vai deixar passar em branco nenhuma questão do dia, tá? Então, da mesma forma como o recado ela tem um título, né? Então, posso colocar aqui... Então, emitir relatório de clientes... Um exemplo, tá? Então, eu vou destinar essa tarefa para alguém, tá? Eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que essa pessoa vai fazer numa data e numa hora específica. Então eu quero que seja feito no dia 23/10, às 15h14. E eu posso destinar o tempo, né, que a pessoa, né, vai levar para fazer essa tarefa. Então, por exemplo, 15 minutos, em 15 minutos eu acho que é suficiente para emitir esse relatório, tá? Então eu vou destinar e já vai reservar aí, né, 15 minutos na agenda dessa pessoa a partir desse horário. Mas eu posso também criar uma repetição. Tá? Então, por exemplo, eu quero que todo dia, tá? Todo dia essa pessoa faça a emissão desse relatório. Tá? Então, todo dia às 8 horas, eu quero esse relatório para mim. Então, eu estou destinando uma tarefa que vai se estender aí sempre de forma diária. Tá? Posso também fazer a repetição semanalmente, tá? Ou seja, eu quero que segunda, quarta e sexta
aí, segunda, quarta e sexta, eu quero que seja feito esse relatório, né? Então, eu quero na segunda e no sábado, que são o primeiro e último dia da semana que eu trabalho, né? Então, você pode pegar e deixar dessa forma, tá? E ainda tenho também a opção de repetir mensalmente. Mensalmente é o quê? Eu vou definir aqui um dia 20, e eu estou dizendo aqui que todo dia 20, tá? Todo dia 20, eu preciso desse relatório. Então, quando chegar o dia 20, o meu técnico, o meu colaborador que eu destinei essa tarefa, vai receber essa tarefa e vai poder executar. Então, com isso eu garanto o quê? Eu garanto que as tarefas que eu vou denominar para alguém, elas vão ser feitas, elas vão ser concluídas, e também garanto, né, que eu vou poder ter controle, né, sobre essas informações, sobre o que está sendo feito. Tá? Então, por isso que é importante utilizar as tarefas. Tá? Aqui a gente tem ainda algumas opções, por exemplo, se eu quiser marcar como prioridade, deixa eu ver se tem algum aqui atrás, não. Mas depois eu mostro para vocês. Os atendimentos com prioridade, ele vai marcar um ponto de exclamação aqui em vermelho, tá? Que é para se destacar dos outros eventos que aparecem no painel. Tá? Gerar uma cópia para você vai marcar sempre que quiser gerar uma cópia, né? Então eu estou destinando isso para alguém. Mas para que eu lembre de cobrar a pessoa, né? Para que eu lembre de ver como está o andamento da tarefa, eu quero gerar uma cópia para mim. Tá? Então eu posso acompanhar também e automaticamente essa tarefa já fica como minha também. Tá? Eu posso, de repente, se é uma tarefa importante e que eu dependo dessa tarefa para seguir, eu posso pegar e pedir aqui para receber um retorno. Tá? Dessa forma, então, eu marcando como receber retorno aqui, eu vou, né, ser avisado pelo sistema quando essa tarefa for executada. Então, dessa forma, acaba ficando melhor, né? Porque assim eu posso controlar também, né, o que eu estou destinando e o que já tem concluído. Tá? E o gerar do dia à frente, então, ele é para quando você for, por exemplo, você tem uma tarefa que ela é diária. Tá? E essa tarefa diária você pode simplesmente deixar ela para aparecer ela somente, né, no dia. Então, quando virar o dia para essa pessoa, vai aparecer a tarefa. Se você marcar para gerar do dia à frente, então ele já vai aparecer, né, para os próximos dias, né, a tarefa, se ela é uma tarefa diária, se é uma tarefa semanal com dias específicos, então ela já vai começar a aparecer sempre os próximos dias, para que a pessoa possa organizar de uma forma melhor. Tá? Então, é um campo que vocês precisam definir aí, como que vocês vão querer trabalhar. Tá? Bom, para quem eu estou mandando essa tarefa? Tá? A gente falou aqui sobre todas as questões da tarefa, mas nós não destinamos ainda quem vai receber essa tarefa. Tá? Então a gente vai escolher como? Da mesma forma como feito no recado. No recado a gente tem os destinatários, os grupos. Tá? Então, da mesma forma como no recado, então também personalizado. Tá? Pronto. Tá? Então, eu escolhi de forma personalizada aí quem que vai receber essa tarefa. Tá? Então você pode mandar uma tarefa aí, por exemplo, para 10, 15, 20 pessoas do provedor, né, e assim por diante. E aí você garante que ela vai ser executada. Tá? Bom, feito isso, a gente pode clicar em OK para gerar nossa tarefa. E a gente pode seguir adiante então. O último ícone que nós temos aqui abaixo, ele se refere ao atendimento. Tá? Então aqui, só voltando aqui é a tela do Workspace Home. Tá? E aqui é o atendimento, que é onde basicamente vocês vão trabalhar. Então, praticamente vocês vão trabalhar com essa tela. Né? Essa tela ela vai sempre estar aberta no mercado de vocês. Claro que quem é do financeiro vai usar o Workspace financeiro, quem é do técnico vai usar o Workspace técnico, do estoque Workspace estoque, e assim por diante. Tá? Mas o Workspace ele acaba sendo essencial para que vocês consigam trabalhar dentro do sistema. Tá?
Bom, então vamos incluir um novo atendimento. Agora nós inserimos, tá? Aqui na verdade é o nome, tá? Vou passar aqui, ó. Esses clientes aqui são teste, ó. Então vocês podem filtrar o cliente da forma que vocês, né, têm a informação. Ou eu posso por código do cliente, ou eu posso pegar pelo CPF dele, né, ou pelo nome dele, né? Informação que o cliente destinar para vocês, né? Ó, então eu vou pegar um aqui. Vou escolher qual a conexão. Esse aqui não tem, deixa eu pegar alguém que tem conexão aqui. Acho que esse aqui tem. Vamos tentar mais um, senão a gente... Como basicamente eu não tenho nenhum que tenha conexão aqui. Deixa eu ver esse aqui se tem. Pessoal, mas eu vou seguir então sem a conexão, tá? Mas enfim, aqui vocês podem seguir, aqui vocês vão escolher a conexão. Aí como que vai aparecer a conexão para vocês? Além do código da conexão, né, informação de conexão, já vai aparecer para vocês também o endereço da conexão, né, o que facilita muitas vezes. Por quê? Porque o cliente lá, às vezes, ele tem 2, 3, 4, 5 conexões, tá? E aí ele não sabe o código de conexão, enfim. Então, para você não precisar ficar procurando, é só perguntar para o cliente, né, para qual endereço ele deseja o atendimento. Então, dessa forma, vocês já podem escolher aqui nessa tela mesmo. Tá? Vocês podem selecionar por contrato também. É uma opção. A prefeitura lista todas ali. A origem do contato, então como que esse cliente chegou até vocês, né? Se foi por e-mail, presencial, através de um técnico, enfim. Tá? E o relato do cliente. Né? Então eu vou colocar aqui... Tá? Então a gente já pode colocou as informações, então a gente já vai aqui para o próximo passo. Aqui o sistema já vai fazer uma pré-análise do cadastro, tá? Então assim, como vocês podem ver aqui, todos os ícones aqui à direita estão estão verdes, né? Então isso significa o quê? Que está tudo ok, tá? Que não tem nenhuma questão específica ali que você precisa averiguar, né? Se estiver com vermelho, aí você precisa se preocupar, porque aí possivelmente tem alguma coisa de errado, né? Então ele vai apontar o que, por exemplo, se tem alguma fatura pendente, se tem uma notificação de parada para o cliente, se ele está bloqueado, né? Se ele tem um contrato que não está aceito e assim por diante, tá? Então, sempre que você for abrir um atendimento, você não precisa parar nessa tela e fazer alguma questão, tá? Você só vai, por exemplo, aqui, ó, abrir o atendimento, olha aqui, tudo verde, ok, sigo adiante. Agora, se tiver alguma coisa vermelha, você precisa parar, né? Porque o sistema pode estar já te alertando. Quando vê o cliente reclamou que está sem internet, e você já consegue localizar já logo ali de início que ele está bloqueado, na verdade. Né? Então, isso acaba de se tornar bem importante, né? E já facilita para vocês também na hora do atendimento. Torna um pouco mais rápido, né? E aí na próxima tela a gente vai escolher o quê? A gente vai escolher o processo de atendimento. Tá? Então aqui aqueles processos que foram cadastrados, já o que vocês já utilizavam no MK 2.0, eles continuam presentes. Tá? Vamos pegar um aqui em específico. Vamos pegar esse aqui só de exemplo. Tá? A classificação de atendimento, aquela classificação de abertura. Tá? Ele já puxou o nível de SLA. Então a adesão tem um nível de SLA de ativação. Eu posso já inicialmente colocar um comentário privado, tá? Logo na abertura do atendimento. Ou então eu coloco um comentário público. Tá? Se eu já escrevi tudo que precisava no relato, sem problema, só dar um OK.
Bom, aqui o atendimento então foi iniciado, tá? Então essa é a tela de atendimento nova, né? Para quem já estava utilizando o novo atendimento, ela é semelhante. Tá? Ela tem aqui, por exemplo, o formato com que se trabalha com ela, ou seja, onde ficam salvo todas as questões que foram feitas, enfim, tá? Todas as informações do cliente. Então fica, né, no mesmo lugar. Tá? O que mudou foi a forma de trabalho. Por exemplo, se eu clicar aqui, eu vou ter as ferramentas financeiras. Tá? Então eu posso abrir o cadastro do cliente, já por aqui no próprio atendimento. Então, ou seja, você não precisa trabalhar com outras telas. Né? Você pode trabalhar diretamente aqui pela tela de atendimento. Né? Então aqui já vai ter, por exemplo, informações do cadastro, né? As informações extras, as informações adicionais, né? Todos os endereços, enfim. Então, se quiser mudar a senha do saque, você já faz por aqui e assim por diante. Tá? Tenho também o painel do cliente, que daí é o painel de financeiro, onde eu posso ver os meus contratos gerados, tá? As minhas faturas. Tá? Então, eu posso buscar também as faturas do cliente. Se ele tiver alguma, se for um atendimento financeiro, ele tiver com alguma fatura pendente, eu já posso resolver por aqui, tá? Assim como também nota fiscal, certo? Então tem essas três opções aqui. Essas opções a gente vai ver detalhadamente no treinamento financeiro, tá, pessoal? Então eu não vou aprofundar tanto em cada questão porque faz mais parte do treinamento financeiro, tá? Bom, depois aqui eu tenho as ferramentas técnicas, tá? Nas ferramentas técnicas, como eu não tenho conexão vinculada aqui nessa base de teste, eu não vou ter, né, como executar algumas questões, tá? Mas, por exemplo, eu posso desconectar a sessão do cliente, então ele já vai me dar um erro aqui embaixo, ó, que não tem nenhuma conexão, mas eu já posso desconectar através daqui, tá? Eu posso gerenciar exceções, tá? Aquelas exceções que ficavam na aba extra da conexão agora estão também dentro do atendimento. Tá? Então você pode gerenciar uma exceção. Se o cliente combinou de efetuar o pagamento, né? ele combinou de efetuar o pagamento até amanhã. Então você pode gerar uma exceção para daqui 3, 4 dias, por exemplo. Aí esse cliente ele não vai ser mais bloqueado. Aí claro que se ele não pagou, vai chegar daqui a 4 dias, o MK vai verificar se ele ainda precisa ser bloqueado e vai bloquear ele. Né? Então é uma segurança para evitar que o cliente fique utilizando sem efetuar o pagamento. Tem a opção de desbloquear a conexão e de bloquear também. Tá? Então na mesma tela eu já posso bloquear ou desbloquear. Posso alterar o MAC, posso alterar o IP, posso alterar usuário e senha. Tá? Assim como eu também posso editar a conexão. Ou seja, sem sair da tela do atendimento, eu já posso criar o cadastro de pessoas e fazer as edições. Posso fazer as edições do financeiro do cliente e também de contrato. Então as três principais questões de cada cliente já estão disponíveis dentro da própria tela de atendimento. Tá. Então acaba que isso fica mais fácil, né? Você consegue ter as informações mais rápido. Tá? E por último, a gente tem um histórico de navegação, tá? O histórico da conexão. Então aqui vocês já conseguem ver aí quais foram as últimas sessões do cliente certinho. Então já tem essas informações que também podem ser importantes para diagnosticar o problema do cliente. Tá? Então por último a gente tem a opção de provisionamento. Tá? Então, a gente pode provisionar através do próprio atendimento também. Tá? Então essas são três ferramentas iniciais, né, de verificação do cliente. Tá? E depois a gente tem aqui mais algumas ferramentas. Tá? Essa bandeirinha, primeiro, é as ordens de serviços. Tá? Isso é algo que mudou no MK também, tá? Mudou no 3.0. Por quê? Porque agora um atendimento ele pode ter uma ordem de serviço vinculada. Tá?
Importante, sempre que eu tiver uma ordem de serviço vinculada ao atendimento, eu não posso finalizar esse atendimento sem antes finalizar minha ordem de serviço. Tá? Então, suponhamos que você tenha um serviço, né, que vai precisar ser executado, você não conseguiu arrumar a conexão do cliente, né, por dentro do provedor, então você pode abrir uma ordem de serviço vinculada a esse atendimento. Então a ordem de serviço fica totalmente ligada ao atendimento e dessa forma você pode executar o serviço lá, aí depois retorna e vai ter alguém controlando isso. Tá? Para inserir uma nova ordem de serviço é bem simples, é só clicar aqui no ícone de inserir. A abertura da ordem de serviço, vocês vão ver que ficou muito fácil. Tá? Você vai escolher o quê? O tipo de OS, tá? Então, botar aqui visita, o defeito associado e o defeito reclamado. Pronto, problema com a internet. Vou clicar aqui em OK. Ele já inseriu minha ordem de serviço. Tá vendo? Então, dessa forma, eu não preciso ir lá no painel de ordem de serviço, adicionar uma ordem, pegar as informações, né? Então já fica tudo por aqui dentro do próprio atendimento mesmo. Se eu quiser imprimir a ordem de serviço, eu posso já clicar aqui e fazer a impressão. Tá? Já vai fazer a impressão da minha ordem de serviço. Se eu quiser visualizar essa ordem de serviço, se eu quiser editar essa ordem de serviço, então eu já posso trabalhar na ordem de serviço por dentro do próprio painel. Tá? Aqui eu posso inserir novos comentários. Lembrando, todo comentário público pode ser visualizado pelo cliente no saque. Tá? Então cuidem com essa questão. Se é algo mais específico, talvez alguma informação mais técnica, ou alguma informação até de procedimento do provedor, por exemplo, se você faz uma pesquisa lá, o Serasa, né? E aí você vai informar aqui no atendimento para ficar salvo, que o cliente não está negativado, por exemplo. Isso não é uma informação que fica interessante você colocar de modo público, né? Você precisa ter cuidado com esse tipo de informação. Então você vai selecionar privado e somente quem é do provedor vai ter acesso à informação. Tá? Então, muito cuidado. Utilizem o público quando? Utilizem o público quando, por exemplo, tentou um contato com o cliente, ele não atendeu, né? Efetuou a visita do cliente, enfim. Para que essas questões fiquem salvas dentro do atendimento e amanhã depois se o cliente ligar e questionar, mas não me atenderam, ou isso, aquilo, então você tem registrado. Não, mas, né, daqui as nossas tentativas de contato e nenhuma teve sucesso, né? Então, para isso que é importante utilizar os comentários. Tá? Eu tenho a opção de inserir, então, um anexo, tá? Então aqui eu posso anexar algum arquivo, né, que seja acessado posteriormente. Tá? E por último, nas ferramentas laterais, eu tenho a opção para ver o histórico desse atendimento. Tá? Isso aqui é bem importante, por quê? Porque você vai, através dessa tela, analisar o seu atendimento do início ao fim, né? Então, por exemplo, nosso atendimento de adesão, ele começou quando? Começou no dia 23, às 14h25. Né? Então, quando que é o fim previsto? 14h25. Isso por quê? Porque o prazo para esse processo de viabilidade provavelmente está preenchido de forma errada. Tá? Mas aqui vocês já vão conseguir ver qual que é o fim previsto, ou seja, vocês podem dizer para o cliente, olha, o atendimento nesse momento, o seu atendimento está na questão, na parte de agendamento, tá? E a previsão é para as 18 horas, até as 18 horas o pessoal vai te dar um retorno. Então, tá vendo como fica fácil você repassar as informações para o seu cliente? Então, por isso que é bem importante utilizar, tá? Bom, essas são as ferramentas de utilização. Depois disso, tá? Depois dessas ferramentas de utilização, a gente tem duas opções. Ou a gente encaminha esse atendimento, porque nós não concluímos, ou nós concluímos a nossa parte e tem ainda alguma dependência de outro setor, né, ou outra pessoa. Tá?
E aí eu posso seguir fluxos específicos. Por exemplo, eu posso seguir o fluxo normal, que daí ele vai seguir aquele fluxo lá da criação do processo, né? Lá nós colocamos alguns subprocessos, então ele vai seguir aquele fluxo. Ou então, eu posso incluir somente um novo visualizador, tá? Por exemplo, eu estou fazendo aqui uma ordem de serviço, tá? Mas eu preciso de auxílio, tá? Estou executando aqui um procedimento, enfim. Então eu vou selecionar aqui e vou colocar alguém para visualizar comigo. Então fazendo isso, automaticamente esse atendimento vai aparecer lá no painel do Michael também, né? Então ele aparece para mim, que sou responsável, e também para o Michael. Ou eu posso enviar para outro subprocesso. Então daí eu vou poder escolher qual subprocesso que eu quero encaminhar. Então eu tenho esses 3 subprocessos dentro do meu processo inicial. E aí eu posso, ao invés de seguir para o agendamento, eu posso ir direto para a instalação. Tá? Ou até mesmo, vamos supor que o cliente entrou com um problema de internet. Tá? Mas, na verdade, o problema era financeiro. Por quê? Porque o cliente estava com uma pendência, estava com algum boleto atrasado. Né? Então, eu posso simplesmente pegar, bom, ele abriu o atendimento como suporte, então eu vou pegar e vou marcar ele como financeiro. Está aqui. Pronto. Tá? Então agora ele vai iniciar o quê? Ele vai iniciar todo o processo do zero lá no financeiro. Né? Então, ou seja, o suporte fez a sua parte, né? O atendimento fez a sua parte, e agora é com o financeiro para negociar com o cliente, enfim, ver as questões de bloqueios e questões adicionais. Tá? Sempre eu tenho a opção de colocar um comentário. E ele sempre vai poder ser ou público ou privado. Tá? Depois disso, se a gente já encaminhou, ou talvez não tem mais para quem encaminhar, porque nós resolvemos o problema, né? Nós efetuamos o atendimento, então vocês podem finalizar, tá? Podem encerrar o ticket. Então, é bem simples, é só clicar aqui. Tá? Ó, ele já me deu a mensagem, lembra que eu falei para vocês, ó, esse atendimento não pode ser encerrado por possuir o OS pendente. Então, se você não finalizar a ordem de serviço, ele não vai deixar você encerrar o atendimento. Tá? Então, isso é bem importante para vocês também. Tá? Eu posso, então, inserir uma classificação de encerramento. Tá? Então, vou pegar aqui, por exemplo, cliente, né, cliente sem boleto. Eu posso enviar a avaliação, tá, por Telegram ou por Saque Plus. Então, eu vou estar solicitando uma avaliação do meu atendimento para o cliente. Posso inserir um comentário, né? E aí, por fim, eu posso encerrar. Bom, como eu ainda tenho uma ordem de serviço aberto, eu não vou conseguir encerrar esse atendimento. Tá? Mas seria somente clicar aqui no OK que estaria finalizado. Certo? Bom, a tela de atendimento, pessoal, e o Workspace, basicamente é isso. Tá? Então, a gente conseguiu ver aí bastante informações, né? A tela de Workspace realmente ela é bem extensa, é onde vai se concentrar aí grande parte do nosso trabalho. Tá? Eu vou abrir agora rapidinho para ver se vocês têm alguma questão, tá? Algum questionamento sobre a parte do atendimento, porque agora a gente vai passar para a parte de diagnóstico. Tá? Então, se passou aí uma parte, eu vou deixar vocês questionarem aí. Olha aquela flechinha bem à direita com a lupinha aqui. Quanto pode? Coloquei no questionamento. Coloque 468. Vou confirmar aqui.
498, perdão, 498. Dá um aí. Tudo numa tela. Pessoal, uma pergunta que chegou ali para nós, tá? Se vai poder ser feito o agendamento da OS pelo painel? Sim, tá? Eu vou mostrar para vocês já em seguida, quando a gente entrar agora aqui no agendamento das ordens de serviço. Pelo painel ali de atendimento, tá? De Workspace, não, tá? Mas pelo painel de OS, sim, que é o que eu vou mostrar logo em seguida já para vocês, tá? Legal. Mas eu E comprei apagar isso, ela não tem alterado. O mesmo esquema, pelo que eu entendi. Bom, pelo jeito então tá tudo tranquilo, eu vou dar seguimento aqui, como eu disse, pra gente não se alongar muito, tá? Quem tiver alguma dúvida pode colocar aqui no chat, que depois eu dou uma parada novamente para fazer, para responder para vocês, tá? Então fiquem bem à vontade aí se precisarem perguntar alguma coisa, tá? aqui. Pergunta se tem como Bom, vamos lá então. vincular o SBC, o Serasa. Mas eu acho que tem na questão financeira. Deixa eu chegar no É. financeiro. Não, mas ele já chegou no cadastro. Tipo assim, quando a gente tiver no cadastro, a gente pode fazer Não, qualquer é coisa. porque ele falou que não ia entrar no financeiro. É que ia ser depois a parte. Ah, Mas deve ter como sim, porque... Bom, Ah, não, isso aqui porque na verdade é painel de atendimento. partindo então aqui a gente vai ter algumas telas, tá, pessoal? Cadastro e análise São algumas da- telas específicas, tá? Por exemplo, agendamento diagnóstico, tá? Então aqui a gente consegue ver algumas informações já específicas, né, de diagnóstico dos meus atendimentos, agendamentos e ordem de serviço. Pessoal, eu vou passar bem rapidinho, tá? Vocês olhem com mais calma no sistema de vocês, façam as análises, enfim. O sistema de vocês, né, possivelmente está com informações iniciais, tá? Que são informações somente de homologação. Então, é possível que tenha informação faltando, enfim, mas não se preocupem, tá? Como eu disse, essa base é só uma base de teste, então as informações finais, elas vão ser apresentadas, somente, né, quando feita a migração de vocês, tá? Então aqui a gente vai ter algumas informações de agendamento por técnico, tá? A gente vai poder ver quais são as OS finalizadas hoje, tá? Somente das OS que estão agendadas, tá, pessoal? Estamos falando somente das OS que estão agendadas. As por técnico os últimos 180 dias, tá? As OS agendadas por técnico, então aqui a gente consegue fazer o quê? A gente pode ver por cada técnico, tá vendo, ó? Quais são as OS, ó? Então, daqui um pouco a gente está vendo aí, tem um técnico lá que está trabalhando mais que o outro, né? Tem muito mais atendimento. Então, para ajustar essa questão de agendamento, vocês conseguem obter essa informação, tá? A gente pode ver também a média, tá, de tempo de serviço. Como é uma informação né, de teste, aqui a gente não tem informações que são reais, tá? Mas, por exemplo, aqui eu tenho aqui, esse aqui o tempo médio de serviço é 7.920 minutos, 16 minutos, 1.080, 1 minuto e assim por diante, tá? Então esse, claro que conforme o seu técnico for trabalhando, né, conforme ele for fazendo e registrando tudo certinho no mobile, o sistema vai aprimorando essa informação, tá? Dá para você trabalhar daqui um pouco, por exemplo, se os atendimentos estão muito demorados, você pode trabalhar até uma bonificação para o técnico que mantém uma média de atendimento menor a 40 minutos, por exemplo, né? Então essa é uma possibilidade. Claro que o sistema está cheio de possibilidades com as informações que ele apresenta, mas essa seria uma ideia bacana para vocês, de repente, melhorarem o tempo de atendimento de vocês, tá? Aqui a gente tem então o relatório personalizado, tá? Aqui onde a gente vai fazer o quê? A gente vai configurar todas as informações que a gente precisa no relatório, tá? Essa parte de relatório personalizado a gente vai ver mais com o suporte, tá? Porque vocês precisam nos passar todas as informações que precisam certinho, para daí a gente fazer e ajudar vocês, tá? Os primeiros é um pouquinho mais complicado de fazer, mas depois fica bem fácil, tá? Aqui por equipe de OS, então as mesmas informações, porém
eu vou me basear por equipe, tá? Então, em alguns aqui eu não tenho informações, porque são informações mais recentes, tá? Então, como a nossa base era somente de teste, né, algumas informações eu não tenho. Aqui eu até tenho algumas informações, mas são exatamente as mesmas informações, porém, vai agrupar por equipe, tá? Então, se eu não quiser saber somente por técnico, se eu quiser saber por equipe, eu tenho a possibilidade de fazer através desse menu. Tá? Da mesma forma, nós temos atendimentos diagnósticos, que a gente pode ver o que? Por exemplo, os atendimentos de hoje. Hoje eu não vou ter nenhum, tá? Eu vou pegar aqui, pessoal, aqui são filtros de data, tá? Hoje, 7 dias, 15 dias e 30 dias. Então eu vou, pra gente não alongar, eu vou passando sempre pro que mais tem, porque a possibilidade de ter informações é maior, tá? Então aqui eu vou pegar e ver o que? Quantos, né, do processo, qual que é o meu processo que mais tem atendimento em atraso. Né? Então, por exemplo, assim, esse processo aqui de treinamento, por exemplo, ele tem, seria o pico de atendimentos, né, fora do prazo. Então, vocês podem começar a identificar qual que é o motivo, né? Por que esse atendimento, esses processos em si, têm ficado mais fora do prazo, né, comparado com os outros. Então, é uma informação importante para vocês. Aqui a gente tem análise por processos, tá? Então, vou pegar aqui com 30 dias, ou seja, quantas ocorrências eu tenho para cada processo. Lembrando, lá eram atrasados, tá? Lá era somente os processos que estavam atrasados. Aqui não, aqui é de modo geral, tá? Então, quantos... Por exemplo, eu tenho 13 ocorrências de adesão, então... Isso é bom, né? Melhor eu ter mais ocorrências de adesão do que de manutenção, por exemplo. Tá? Então, são informações que também são importantes. Informações da equipe. Tá? Ó, aqui eu tenho, por exemplo, assim, as ordens os atendimentos, né? Encerrados por grupo, tá? E também os abertos por grupo. Então, eu tenho aqui os grupos específicos. E aqui eu já consigo saber, né, quantos foram abertos pelo grupo em específico, aqui pelo grupo suporte geral. Então, foram abertos pelo grupo suporte geral 11, tá? E esses todos já estão encerrados, tá? Então isso é importante, a gente consegue saber quem abriu, né, e se já está encerrado o atendimento ou não. Então, tu pode fazer uma análise de atendimentos também para chegar nas informações mais específicas, tá? Então, aqui do grupo 39, ó, abertos pelo grupo 39, a gente teve vários atendimentos, tá? Então aqui a gente ainda pode ver por operador, ó. Nesse caso aqui, uma análise bem importante, ó. Nós tivemos aqui pelo grupo 39, que é o teste, ó, nós tivemos 62 atendimentos abertos, 10 encerrados, tá? Pelo grupo, ou seja, desses 62, os outros 52 atendimentos foram encerrados por outros grupos, tá? Mas não quer dizer que estejam abertos ainda. Tá? E aqui você pode ver o operador. Então, por exemplo, eu sei que o operador Letícia, na verdade o operador treinamento é o que mais abriu o atendimento. Tá vendo? Ó? E dentro do grupo teste, o operador treinamento é o que mais abriu o atendimento. Então é uma informação bem importante para vocês também. Por equipamentos, aqui então a gente vai poder olhar quantas ocorrências a gente tem por equipamento. Por equipamento que eu falo é o que? O equipamento seria o servidor, o POP, né? Então vocês já conseguem fazer esse filtro para ver aí o que pode ter de problema. Ó, aqui eu tenho mais, ó. Então aqui, por exemplo, ó, na LT, na porta tal, e assim você vai indo, ó. Você vai cascateando e vai chegando na informação. Tá vendo, ó? E assim fica fácil de você identificar possíveis problemas na sua rede, ó. E assim você vai indo, ó. Então aqui no bancada eu tenho um total de 13 ocorrências, tá? Então assim você já pode saber qual que é o teu servidor, né? Qual que é o teu equipamento que mais dá problema, tá? Então nesse caso aqui é o bancada, né? Que é o servidor mais utilizado aqui para testes. Então ele tem 13 ocorrências. Tá? Reincidências. Tá? Então aqui também é muito importante, porque vai pegar o quê?
por cliente, tá? Então, por exemplo, assim, olha, o cliente código 544, que é o Bergman, ele teve 3 atendimentos dentro dos últimos 30 dias, tá? Desses 3 atendimentos, você vai ter aqui detalhado, né, quais foram. Claro que aqui as informações não estão corretas, né, pessoal? São informações somente de teste, mas enfim. Então você consegue verificar aqui, por exemplo, no like eu teve 4, ó, teve ativação, depois mais uma ativação, e aí assim por diante, tá? Então aqui você já consegue ver quais foram os atendimentos, tá? Então você consegue ver as reincidências aí e ver os clientes que estão entrando com mais frequência, estão tendo problemas de forma mais frequente, tá? Depois os endereços, tá? Então aqui a gente pode saber por endereço, né? Então aqui a gente tem as cidades, ó, por exemplo, na cidade de Santa Cruz, que é a nossa cidade aqui, a gente tem um total de 83 atendimentos, tá? Separados por bairro. Então no bairro Avenida, bairro Higienópolis, bairro Universitário, bairro Centro e assim por diante. Então isso aqui também é uma informação importante para vocês. E o sintético é aquele que eu já falei para vocês, tá? O sintético é aquele que vocês vão montar com a informação que vocês precisam, tá? Para nós finalizar a parte de atendimento, então a gente vai ver aqui o painel de atendimento. O que é o painel de atendimento? Ele basicamente é as informações que tem dentro do workspace ali de atendimento, porém aqui você vai ver de um modo geral. Aqui você vai ver, por exemplo, todos os atendimentos do provedor. E aí, através disso, você vai poder fazer os filtros aí, de repente achar algum atendimento que o cliente ligou, enfim. Aí você vai fazer por aqui. Tá? Então, no atendimento painel, você vai ter aqui, por exemplo, os atendimentos abertos hoje. Tá? Então tem aqueles 2 que nós testamos, tem esse um que a gente testou. Os atendimentos abertos na semana. E aqui, ó, para quem estava curioso sobre a CLA, ó, esse aqui, por exemplo, esse atendimento, óbvio, né, que ele foi aberto de teste, mas ele já está aqui com mais de 600%, né, acima do nível do prazo inicial, do prazo principal, né. Então, se a gente tinha prometido aí um tempo específico para o cliente, a gente já atingiu aí o limite de 600% a mais, né? Então, aí com o tempo vocês vão poder fazer o quê? Vão poder trabalhar em cima somente desses atendimentos, né? Então, por exemplo, tem os atendimentos lá que tem mais tempo, enfim, vamos dar uma geral nesses atendimentos, né? Então vocês vão poder trabalhar em cima desses atendimentos, né? Pegando os que estão com uma SLA um pouco maior. Aqui a gente vai ver todos os atendimentos abertos, tá? Então aqui tem atendimento que está com SLA horrível, né? Assim como tem atendimento que está quase chegando no prazo máximo, alguns que estão recém-iniciando. Os que estão com estrelinhas é o quê? São os atendimentos cujo o contrato do cliente não tem SLA vinculado. Então o MK não tem como fazer o cálculo de tempo desse SLA, né? Então, por isso que ele fica com uma estrelinha. Tá? Depois a gente pode ver todos que estão ainda abertos e que estão com SLA atrasado. Tá? Então aqui ele vai me trazer somente o que já passou do prazo, tá? Já está fora do nível de qualidade. Tá? Então vocês precisam trabalhar imediatamente nesses atendimentos. E aqui a gente tem somente as informações de operadores, tá? O que fizeram, o que foi feito. Ó. Por exemplo, foi inserida uma nova... O operador Gianni, tá? Fez uma nova OS, ó, e assim por diante. Tá? Então são informações sobre os atendimentos abertos. Aqui a gente vai trabalhar somente nos que estão com subprocessos atrasados. Tá? Então os que foram abertos há mais 7 dias, tá? dos últimos 7 dias, tá? E que já estão atrasados, então esses aqui são prioridade. Aí o filtro de 15 dias e aqui todos os que estão atrasados, né? Então você pode pegar aqui por data de abertura para pegar os mais antigos, né? E vai começar a trabalhar. Tá?
Depois a informação sobre atendimentos finalizados. Tá? Aqui os atendimentos finalizados, então, são aqueles atendimentos que nós já finalizamos, né? Nós já concluímos o serviço pendente. Nesse caso aqui eu não tenho nenhum, deixa eu botar um filtro maior aqui. Ó, finalizados nos últimos 30 dias, ó, finalizou dentro do SLA, tá? Então essa é a ideia, que todos estejam com SLA, né? Então esse aqui finalizou dentro do prazo, tá? Aqui é o mesmo filtro, as mesmas pessoas, porém contando o endereço do cliente junto. Né? Então algumas pessoas nos solicitaram para colocar o endereço do cliente nessa informação. E a diretoria de desenvolvimento também autorizou. Tá? Depois a gente tem os finalizados com atraso dos últimos 30 dias. Tá? Em OS são todos os atendimentos que estão em ordem de serviço. Tá? Então aqui, por exemplo, dos últimos 30 dias. Tá? Aqui ele vai trazer somente os atendimentos que estão com a OS aberta. Tá? Aqui todos os atendimentos, tá? Aqui são só dos últimos 30 dias, aqui são todos os atendimentos que ainda estão com a S aberta. Aqui a gente tem os mesmos que estão com a S já atrasada, tá? Porque a ordem de serviço ela tem junto um prazo, né? Então a gente tem os atendimentos que estão vinculados à ordem de serviço já atrasada, tá? Então nesse aqui a gente não tem nenhum caso, tá? E depois a gente tem as OS aqui contando com o endereço, tá? Então são informações do atendimento junto com a ordem de serviço, tá? Com o endereço. Vocês vão utilizar essas informações justamente para análise, tá? Então para vocês saberem se quer filtrar somente por uma cidade, se você atende mais cidades, né? Então você pode fazer essas informações, tá? E por último vocês podem buscar o atendimento. Então aqui vocês vão buscar um atendimento numa data específica, por um cliente, enfim, se um cliente ligou, falou um atendimento antigo, lá você pode fazer através daqui. OS Agenda, então essa aqui é a agenda, diferente daquela agenda que nós vimos lá no início, que era com as tarefas e as informações de atendimento, né, e de compromissos. Essa agenda aqui é do técnico, tá? Então essa agenda aqui é do que a gente tem de atendimento mesmo, tá? E para mim agendar o atendimento é bem simples, tá? Eu vou escolher aqui a equipe que eu quero fazer o agendamento, tá? O dia que eu quero agendar, vou escolher aqui, por exemplo, esse atendimento aqui, e vou arrastar aqui para a tela, tá? Esses atendimentos aqui, ó, isso aqui são os tipos de OS, tá? Então, os tipos de OS que eu tenho atendimento, né? E que esses atendimentos ainda não foram agendados. Tá? Então, com isso eu já posso fazer o agendamento de forma bem simples. Tá? OS diagnóstico, assim como o agendamento diagnóstico, ele nos traz informações de OS abertas, né, por equipamento, né? Então aqui vocês conseguem já identificar de repente algum problema de equipamento, né, por tipo de OS, onde vocês vão saber quais são os tipos de OS que mais estão sendo abertos às ordens de serviço, né? Se for instalação, melhor, o problema é se tiver uma manutenção, né? As notificações de parada, então aqui vocês vão poder visualizar todas as notificações, certo? Então, com isso vocês já vão poder ver quais são os POPs que estão parados, quais que já voltaram, por exemplo, ó. Esses 4 aqui já voltaram, esses 2 aqui ainda não. Então, essa informação também é importante, tá? O mapa termal, que é para vocês identificarem onde que vocês mais têm atendimentos, tá? Aqui, como eu não tenho endereço, não tenho coordenada certinho, não vai marcar para mim, mas ele pode marcar para vocês no mapa, por exemplo, aqui na cidade, né? Então, você vai aproximando, ele vai marcando no bairro e assim por diante, os locais que vocês mais têm atendimento.
Bombardeado parece. Aqui algumas estatísticas, por exemplo, ordem de serviços aberta versus as encerradas, tá vendo? Então a quantidade de ordens que vocês abrem com base nas que vocês encerram. Então aqui dá para ver obviamente que tem um problema, né? Porque eu mais tenho aberto essa do que Então já está na encerrado. casa amanhã. Porque senão não tem dinheiro para vocês comprar nada. Assim como as ordens de serviços efetuadas por operador de aplicativo, tá? Dos últimos 30 dias, certo? Por último aqui o relatório sintético, né? Então o relatório sintético ele vai ser configurável com as informações que vocês precisam, tá? Essas mesmas posições. As caixas não tem portão. O S-Mapa, tá? Ele é o famoso painel de OS, né? Painel de atendimento OS que se tinha já antes do MK. Tá? Então aqui vocês vão ver o quê? Onde é que estão os técnicos de vocês? Tá? Então aqui é o local onde está cada técnico conectado, né? A última localização do técnico, aonde tem ordem de serviço. Então eu consigo verificar, por exemplo, tem uma ordem de serviço aqui, né? Que é essa vermelhinha aqui pequena, ó, do cliente Agatha, por exemplo, ó, 11691. Então eu tenho um técnico que está muito próximo, ó, tá vendo? Ó? Claro que aqui é a nossa sede do MK, então aqui a gente vai ter vários técnicos, mas obviamente eu vou me organizar e vou mandar esse técnico para vir aqui do que esse técnico que está lá na cidade vizinha, né, fazendo atendimento. Então, por mais que esse aqui terminou, né, por exemplo, esse aqui terminou a ordem de serviço dele. Então é o que? É mais vantagem eu mandar ele vir aqui, né, ou ele vir em alguma outra do que nessa que tem o técnico do lado, né. Claro que isso para a realidade de vocês vão poder pegar e fazer a análise, né, correta, a análise de forma melhor. Mas é justamente para isso que serve o painel, tá? Para vocês identificarem essas informações e agendarem de forma correta o atendimento de vocês, a ordem de serviço de vocês. Tá? Opa, deixa eu só reiniciar aqui o serviço. Essa parte da lista que eu tenho na caixa rápida, retornos, assim por diante. É assim e para frente. Certo. Aqui em Workspace, então, a gente, para finalizar a ordem de serviço, a gente tem aqui o S painel. Tá? E aqui a gente tem todas as ordens de serviços agendadas. Né? Então aqui a gente tem alguns filtros para a gente identificar essas ordens de serviços, por exemplo, as que foram agendadas para hoje, né, e que ainda não foram atendidas. Tá? A gente pode visualizar todas as agendadas dos últimos 180 dias, tá? Que ainda não foram concluídas, certo? A gente pode ver as que já estão em andamento. Ó, então aqui, por exemplo, essa ordem de serviço aqui, tá? Desse cliente, ela já foi inicializada, ó, pelo técnico L2S, pelo técnico Vanessa, pelo técnico Verde, tá? Então eles iniciaram o atendimento ao cliente. Então por isso você já pode saber também como que está o andamento, né? Quais são as OS que já vão estar concluídas em breve. Você também tem as agendadas nos últimos 30 dias, contando o endereço. Tá? Então, com o endereço, por exemplo, aqui, cidade, bairro, enfim, eu tenho essas informações que eu posso fazer a análise. Tá? Por último, aqui a gente tem as ordens de serviços que estão com o SLA atrasado. Tá? Então, essas são só as ordens que o SLA já atrasou, né? Então ele vai mostrar para vocês executarem o mais rápido possível, né? Para não ter um problema com o cliente. E depois aqui a gente tem as informações do aplicativo móvel. Tá? Então tudo que foi feito, você pode filtrar aqui, por exemplo, por cliente, né? Então, eu quero saber tudo que foi feito nesse cliente aqui. Tá? Então foi nesse protocolo, foi feito isso pelo operador Vanessa. Tá? Aqui a gente vai trabalhar nas OS não agendadas. Tá? Então aqui, por exemplo, eu quero todas as minhas ordens de serviços que ainda não foram agendadas. Tá?
não foram agendadas, isso é importante. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vou pegar o endereço junto, e aí eu posso fazer o agendamento. Suponhamos que eu tenho aqui para o bairro, ó. Então eu vou fazer o seguinte, todas elas que são no bairro centro, ó, eu arrasto e marco, eu quero fazer o agendamento. Ó. Então o que ele me trouxe? Ó? Ele me trouxe todas que eu selecionei, tá? Que eram 4, ó, eu selecionei 4 aí do bairro centro, e aí eu posso escolher para quem que eu vou pegar e vou agendar. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, eu vou agendar para esse técnico, ó, vou pegar aqui, vou fazer aqui, depois aqui, depois aqui e aqui, pronto. Tá? Então todas aquelas eu já deixei agendado, ó, para vocês verem como é simples, tá? É só a gente fazer isso, ó. Já saíram daqui e já foram cair lá para as agendadas, tá vendo? Então é bem simples, tá? Bem simples mesmo. Por aqui também a gente tem algumas ferramentas aqui embaixo, por exemplo, eu posso incluir uma nova OS, tá? Então eu posso selecionar aqui qual que é o meu cliente. Tá? Se eu vou abrir uma ordem de serviço para o meu cliente, ou uma ordem de serviço destinada para o operador, né, caso seja uma manutenção de um POP, alguma coisa assim, tá? Então eu posso selecionar. Opa, selecionar aqui no cliente. A conexão associada do cliente, né? Então eu posso selecionar aqui qual que é a conexão que vai ser associada na ordem de serviço do cliente, tá? Qual que é o contrato, o nível de SLA vai puxar já automaticamente lá do contrato do cliente. Então quando eu selecionar aqui o contrato, ele vai pegar o nível de SLA. O endereço, né? Esse meu cliente não tem aqui o SLA, não vou conseguir seguir. Mas enfim, e na próxima tela eu faço a impressão da OS. Tá? Eu posso imprimir também, por exemplo, olha, eu vou agendar todas as aqui agora. Tá? Todas que eu tenho para agendar. Então eu posso vir aqui no menu de imprimir e já imprimir todas essas OS de vez. Então vamos supor que eu estou organizando o meu dia e eu tenho 10 OS. Então antes precisava entrar ordem, serviço por ordem, né? Para fazer impressão. Agora não, tu seleciona quais que tu quer. Ó, selecionei aqui 4 de vez. Vou clicar aqui em imprimir. Pronto, ele vai imprimir todas as OS para mim. Tá? Isso é bem importante também. Assim como eu tenho a opção também de fazer o encerramento. Ó. Eu marquei essa aqui, eu posso fazer o encerramento. Então vou descrever o que foi feito. Agora tem um negócio de colocar comentário público e privado. Ó, o equipamento que foi utilizado e pronto. Encerrei a minha OS. A ordem de serviço já saiu daqui e ela já está encerrada. Tá? Então também bem simples de ser feito. Depois a gente tem aqui somente como modificar um SLA, né? Então aqui eu não tenho mais nenhuma com SLA, mas eu posso modificar esse SLA caso dê algum problema, né? Posso fazer o envio de mensagem para o cliente, ou posso simplesmente visualizar a ordem de serviço, tá? Então são essas as funções que eu tenho aqui no campo inferior. Tá? E eu tenho algumas análises de OS finalizada ainda, né? Então, tem aqui quais são as finalizadas nos últimos 180 dias, 30, 71, quais foram finalizadas com atraso dos últimos 180 dias, tá? Quais são as ordens de serviços do provedor, né? Quais já foram concluídas, enfim. E as reincidências de OS, da mesma forma como tem as reincidências de atendimento, tem as reincidências de OS. Então quer dizer que nos últimos 180 dias, a cliente Vanessa Soares abriu 23 ordens de serviço, né? Entre elas separadas aqui os motivos, né? Então isso é bem importante vocês verificarem também. Tá? Por último aqui a gente faz a busca da OS então. Se eu quiser filtrar e buscar uma ordem de serviço mais antiga, eu posso fazer ela por aqui. Tá? Então, basicamente a ordem de serviço é isso.
A gente tem aqui alguns cadastros, como eu disse anteriormente, né, pessoal? Por conta do nosso tempo, a gente vai mostrando de forma mais resumida, né? Mas o que nós aconselhamos é o que? É que vocês iniciem, né, esse atendimento, iniciem ordem de serviço, né? Façam essas verificações dentro do sistema de vocês. Né? Quem ainda não tem o sistema, quem não tem acesso ao MK 3.0 na sua base, é só solicitar para nós via ticket, tá? Entrar em contato com o MK, que a gente faz a liberação para vocês, tá? Vocês já têm direito aí a utilizar e fazer os testes necessários. Bom, depois a gente vai vir aqui para pessoas ou empresas, tá? Aqui é onde a gente faz o cadastro de pessoas, né? Então aqui eu tenho quais são os meus clientes ativos, quais são os meus clientes inativos, tá? E aqui eu posso ter um relatório geral aí de clientes, tá? Mas vamos focar aqui nos clientes ativos, tá? Então eu posso editar um cadastro de pessoas ou eu posso inserir um novo. Então eu vou clicar aqui em incluir. O tipo de pessoa, se ele é pessoa física, pessoa jurídica ou no pré-cadastro. O nome do cliente. O documento. O nome da mãe, nome do pai, enfim, informações iniciais do cadastro, né? Depois aqui a gente vai precisar do celular, né? E as informações de contato, como e-mail, telefone residencial, site. Depois aqui a informação de CEP, né? Então, aqui as informações de CEP. Eu posso colocar, se eu quiser, o mesmo endereço, né, para cobrança também. Aqui as informações de acesso, né, ao saque. Então, se ele tem acesso ao saque com usuário e senha. Nessa tela a gente tem algumas informações extras, né, algumas informações adicionais, que antes todas ficavam lá na aba extra do cadastro de pessoas. Então agora elas ficam com acesso mais fácil, né, aqui dentro do próprio cadastro de pessoas, no finalzinho, né? Então você acaba passando por essas opções para deixar configurado o cliente. Feito isso, eu já inseri o meu cadastro de pessoas, né? Então o cadastro de pessoas ficou bem simples, a gente fez de forma bem resumida, né, para que vocês não tenham muito trabalho, né? Então a gente já fica de forma mais simples dessa forma. Tá? Por último aqui, pessoal, então, para a gente finalizar, como a gente já se estendeu aí bastante no tempo, então, para a gente finalizar, a gente tem o painel de recados. No painel de recados, vocês vão poder ver todos os recados que foram recebidos, vendo? Todos os recados que já foram enviados. Tá? E aí nesses recados vocês podem arquivar um recado, podem ver quem são os visualizadores do recado, pode adicionar um anexo, pode por aqui também, se for o caso, adicionar um novo recado, tá? Pode responder um recado que você recebeu, tá? Ou então você pode pegar e ver o histórico, tá? Emitir um relatório de recados que você já recebeu, tá? Então aqui basicamente é para vocês trabalharem nos recados, tá? Aqui eu posso utilizar um filtro de data, caso eu tenha recebido algum relatório, um recado que eu não lembro o nome, eu posso pegar, vir aqui e filtrar. Então, coloco assim, ó, se eu não lembro o nome, se eu não lembro quando, se eu não lembro, enfim, o que for, eu boto um período aqui e vou procurando. Tá? Da mesma forma como tem aqui o painel de tarefas, né? Então, o painel de tarefas, a gente tem todas as tarefas pendentes,
todas as tarefas que a gente precisa fazer. Tá? E já deixar isso configurado. Então eu posso pegar aqui, ver todas as minhas tarefas que eu ainda tenho pendentes, eu posso adicionar uma nova, editar uma tarefa, enfim. Então aqui na verdade é exatamente a mesma informação que a gente tem aqui no Workspace, tá? Só que a gente tem aqui dentro de painel de tarefa, dentro de painel de recados, de forma mais específica, tá? O Chat Panel, por último, tá? Ele é esse ícone aqui. Ó, clicando aqui vai expandir uma barra lateral, onde eu posso utilizar o chat para conversar internamente. Ó. Então eu posso vir aqui, por exemplo, colocar. Então eu não preciso utilizar nenhuma ferramenta externa para conversação com os colegas. Eu posso utilizar através do MK Solution, ok? Bom, pessoal, basicamente o que a gente tem para ver de utilização do Workspace é isso, tá? Obviamente que vocês vão sentir de repente a necessidade de mais informações conforme vocês vão utilizando, né? Conforme vocês vão aprendendo a usar, né? Mas o que eu aconselho novamente é aquilo, é vocês começarem, né? Nessa parte que a gente chega, tá bem, você vai como se fosse no sistema de vocês mesmos, né? Como a base ela é para teste, vocês podem fazer isso bem à vontade. Tá? Então, façam a OS, façam atendimento, façam os testes necessários, tá? Que daí vocês já vão conseguir, na hora de migrar, né, ter mais facilidade. Eu vou responder algumas perguntas ali do que o pessoal foi fazendo durante o treinamento, tá? Sim, qualquer pergunta, tá? Esse sistema sincroniza com o aplicativo iClass? Sim, tá? O MK, até por isso que hoje na parte da manhã a gente viu o cadastro de microáreas, tá? Ele é utilizado também com o iClass, tá? Vocês podem fazer a utilização normal, tá? O envio de mensagem eletrônica para o cliente ela pode ser feita através de SMS, e-mail, Saque Plus. Tá? A gente tem também por Telegram, a gente só não tem ainda por WhatsApp. Tá? Então, isso, na verdade, não é uma questão nossa, né? É uma questão que o próprio Facebook, ele, quando comprou o WhatsApp, bloqueou o uso de terceiros. Né? Então, por isso que a gente não tem. Que aparece uma posição do bonequinho dele. Uma pergunta aqui quanto ao banco de endereços, tá? A gente tem um banco de endereços, o que está sendo utilizado na base de vocês ainda, tá? É o mesmo banco, tá? Mas a gente já tem o trabalho aí de um banco atualizado, tá? Mas ainda continua o mesmo banco de endereço, tá? Por questão de informações da base de dados mesmo, tá? Então ele continua com o mesmo banco de endereço. Tá? Essas eram algumas dúvidas que o pessoal tinha. Deixa eu ver aqui mais alguns questionamentos. O Gemerson perguntou o seguinte: uma dúvida para emissão de NF se o cadastro do cliente tiver um endereço e o de cobrança outro, qual endereço será na NF? Da mesma forma como era feito já no MK 2.0, tá? Na nota fiscal você tem a opção de escolher qual endereço. Tá? No contrato do cliente, quando você for fazer, você vai poder escolher qual que é o endereço da nota fiscal. Tá? Então, nessa questão você vai poder estar escolhendo, né, qual que, se você tiver de repente adicionado um endereço adicional, né, diferente do de mensagem de cobrança, diferente do padrão, né, do cadastro de pessoas mesmo, você pode ainda ter um adicional e fazer a emissão através desse endereço. Tá?
Pessoal, para quem quer a gravação, tá? O pessoal tá pedindo ali a gravação de tanto de manhã quanto de tarde. A gente tem disponibilizado eles no YouTube, tá? É só vocês acessarem o nosso chat que o pessoal já vai mandar o link para vocês. Eu ainda não tenho aqui o link, porque o pessoal precisa renderizar o vídeo, né? Cortar ali o início, que demora um pouco, enfim, para deixar melhor e mais fácil para vocês. Mas o pessoal já tem, né? O pessoal sempre no turno seguinte já disponibiliza para vocês o link do vídeo. Tá? Respondeu muito de novo. Sobre a integração com a Comp, tá? Sim, o sistema ele tem integração com a Comp. Né? Se você tiver um equipamento da Comp, uma chipeira da Comp, você pode integrar para fazer o SMS através do equipamento, tá? Bem tranquilo. Isso se você não arrumar, se você dá um botão de marcha, você vai arrumar. Mas somente a caixa da presta a utilidade também para a posição, você tem tranquilo. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Explicação A caixa da da produção. nota, ele não entendeu. Mas assim, ele perguntou. Tá. Vai, tá, tem que ser contando igual a você tá falando para a jornada de frente. Tem que perguntar no lápis, que vocês veem dele. Sobre ali, o pessoal perguntou novamente sobre a questão da NF, tá? Já no 2.0 você tinha a opção lá de endereço da nota fiscal, tá? Isso continua. Você pode selecionar por qual endereço do cliente você vai querer fazer a emissão da nota fiscal, tá? Isso é bem tranquilo, você pode fazer ou pelo endereço de cobrança, o endereço padrão, ou então por um endereço adicional, né? Além dos dois endereços que tem no cadastro de pessoas. Você vai poder pegar e estar selecionando aí qual endereço que você quer fazer a emissão, tá? Então isso é selecionável no próprio contrato do cliente, por exemplo, você pode escolher essa opção. Isso depende da API atualizada no lápis, puxando de qual os vários endereços corretos. Marcos, sobre a integração ali com a Comp, tá, e as configurações, nosso suporte pode te auxiliar ali. A princípio, né, tudo certo, a gente não tem nenhuma informação contrária disso, tá? Então, você pode acessar o nosso suporte, né, que daí o pessoal te auxilia a fazer ali certinho, tá? E a gente faz os testes necessários. Então, se você tiver já a comunicação, nós não aconselhamos que seja feito na base de homologação, tá? Porque como é uma base de homologação, vocês podem estar inserindo informações fictícias, daqui a pouco você lança uma fatura para um cliente, né, que é fictício. Então assim, a base de homologação ela não tem comunicação com SMS, tá? Com essas informações, justamente para evitar algum transtorno. Daqui a pouco você acaba mandando mensagem aí para clientes ou faz alguma rotina de bloqueio, alguma coisa que pode estar complicando, né, para o seu cliente. Então, essas integrações de radios, de SMS, tá, de e-mail, a gente, no ambiente de homologação, vocês não conseguem utilizar. Tá? Qualquer sistema tem que ter integrado, é o único empresas que tem uma das suas. Então, pessoal, mais dúvidas, alguém? Sobre a parte do treinamento, tá? Basicamente, o que a gente viu é a utilização, tá? Então, a gente vai ter mais alguns treinamentos durante a semana, tá? Mas basicamente esse treinamento aqui ele mostra então para vocês como utilizar dentro do Workspace, né? Como fazer as análises, como vocês podem ter visto, tem muita informação, bastante informação importante mesmo que vocês podem subtrair do sistema a partir de hoje, mas é importante que esteja, né, configurado de forma correta, que esteja configurado, né, com o máximo de informações possíveis, tá?
Então isso é bem importante, é isso que eu gosto de frisar bastante com o pessoal, né, que vai fazer a migração. Sempre aproveita, né, corrige o que de repente foi criado errado lá no início do sistema, né? Quando vê tá faltando informação, vocês conseguiam trabalhar dessa forma sem problema. Mas hoje é o momento de vocês recadastrarem isso, né? Então, olha o que tem pendente, vê se não está faltando nada, olha lá os cadastros de defeitos, tudo certinho, para garantir o quê? Para garantir que vocês iniciem o sistema, iniciem o atendimento, né, na parte de OS ali com tudo redondinho, né, tudo certo, então não vai faltar nada para vocês utilizarem, né, nada para vocês seguirem adiante. Então isso é bem importante, tá? Então refaçam essas configurações, se for necessário, não tenham pressa em fazer as configurações, né? Isso é muito importante, façam da melhor forma possível para que vocês não tenham nenhum transtorno quando migrado para o 3.0. Lembrando também que a nossa equipe de suporte, de atendimento, tá completamente à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida que precisarem tirar, enfim, vocês podem acessar o nosso suporte. Tem lá o canal do MK 3.0, tá? Então, nosso suporte por chat online vai ajudar vocês, por telefone também. Mas é importante que vocês não fiquem com dúvidas nesse momento. É um momento muito importante, muito crucial aí para a utilização do sistema a partir de hoje, né? Então, não adianta a gente correr contra o tempo agora, né, e deixar de repente alguma configuração para trás, alguma coisa assim, e depois lá na frente a gente está pagando o preço por isso, né? Então, o meu conselho para vocês façam, né, da melhor forma possível, deixem tudo configurado corretamente, que aí na hora de utilizar vocês não vão ter dor de cabeça. Tá? Pessoal, para mim foi um prazer estar com todos vocês hoje aí, nessa tarde, podendo mostrar para vocês a parte de Workspace. Tá? Eu vou ficar aqui na sala mais um pouquinho, tem mais uma dúvida ali para me tirar, enfim. Então eu vou deixar a sala aberta mais um pouco aqui para vocês. Tá? E aí, qualquer dúvida, contem conosco, tá? Contem com a nossa equipe, isso é muito importante e eu quero que vocês saibam que a gente está totalmente à disposição de vocês. Tá? Então, não deixem, né, de tirar as dúvidas de vocês. Tá? Então, isso é bem importante. Tá? Qualquer dúvida a gente permanece à disposição aí. Vai estar simplificado. Só por ter simplificado ali pra gente ficou mais fácil. Você viu um S que abriu umas 10 telas? Uma vez o cliente estava indo de manhã, chegava 500. Nossa. Marcos, quanto à questão do código de barras do boleto, tá? Vai ser possível sim, tá? Tanto até inclusive a liquidação, tá? Isso a gente vai ver um pouco mais na parte do financeiro, que vai ser amanhã, tá? Então vocês vão poder ver ali a parte de liquidação, de envio certinho para o cliente, tá? Então, quanto a isso vocês podem ficar bem tranquilo, tá? Mas daí te convido para participar amanhã do treinamento de financeiro, que o pessoal vai poder te mostrar certinho como que funciona, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que tá falando só para receber. Tá, beleza? Fica dessas torres tudo de novo. Não precisa cadastrar tudo certinho. Quer dizer que já passou fibra na bomba gata. Nossa, que alegria, gente. Bomba gata. Como o Borges é mais quietinho, por isso que vai ser primeiro, não é? O Borges é igual só. Tá vendo? Igual a mocinha da pessoa. Uai, você pode ser a primeira lá. A parte do. Quando você faz Pessoal, mais alguma dúvida que eu possa estar auxiliando vocês no momento? Mais Alguma parte do treinamento, de repente vocês ficaram em lá para dúvida? poder tirar as dúvidas, o que vai ser amanhã, que módulo que vai ser. Vai ter mais não, né? Pode ir? Acho que ninguém tem mais dúvida não, né?
entendeu? Bom, pessoal, então eu vou finalizar aqui com vocês, tá? Só lembrando novamente, qualquer dúvida, entre em contato, tá? A gente vai estar à disposição aí para auxiliar vocês, tá bom? Então, um grande abraço a todos e até o próximo.